momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Entrega a Deus. Irmã Miriam, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. As tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cubra o teu ser de tristezas e pesar. As tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar, recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. As lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansará para sempre em teu lar. Ela nunca questionou aquilo.
Ouvintes, a questão de questionar tem levado milhões e milhões a perderem até as próprias almas. Sem falar o melhor daqui, desta terra. O melhor daqui está comprovado que não é o dinheiro, não é nada que o homem possa possuir. Nem posição, nem tampouco fama, muito menos mulher. O melhor da terra está em ter uma vida que simplesmente está passando por aqui com destino ao futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Esse é o melhor da terra. É o que se pode alcançar aqui. Constata-se, então, que é ser peregrino. Abraão foi peregrino. E todos os heróis da fé peregrinaram, passaram por aqui. Todos que almejam postos altos, eletivos, peregrinam em busca de votos para alcançarem os palácios, a posição de mandar, de governar. Mas antes disso, eles peregrinam. Há candidatos que usam esse termo. Tenho peregrinado pelo estado de Goiás, pelo Brasil afora, para chegar a um lugar desejado. Agora, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é, sem comparação alguma, muitas vezes mais do que qualquer posto aqui na terra pelo qual homens peregrinam. Então é nesse sentido que Abraão foi um peregrino, como todos os heróis da fé. E nós somos peregrinos. Agora, o peregrino não questiona. Não questiona com Deus, uma vez que ele esteja peregrinando em convivência, em relacionamento com Deus, para viver no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então você vai ver o exemplo de Abraão. Ele não questionou com Eloí. Quando o Senhor, Eloí, disse para ele que ele alcançaria um filho através de Sara. Já com 100 anos de idade, Sara 90 anos. Sara, ao ouvir aquilo, ela passou pelo vale da sombra da morte. Porque ela questionou em relação à sua possibilidade, como uma velhinha que era. Ouvindo aquele senhor que estava falando com o seu senhor, que era seu esposo,
Abraão que alcançaria um filho através dela. Mas ela não morreu, porque estava no marido, que não questionou, por sua vez, que não questionou com o Senhor. Veja só, mulher, homem, que primeiro tem que questionar. Ló questionou com os anjos. Teve que ser tomado, puxado pelo braço para sair de Sodoma. E a mulher samaritana, o profeta está dizendo que ela não questionou. Qual é a identificação do Messias a ela? Enquanto que aqueles que nunca peregrinaram pela terra prometida questionaram a Jesus, começando pelo seu próprio nascimento. A sua falta de currículo, a sua falta de vindicação para eles, porque para eles Jesus não tinha nenhuma vindicação do Messias. Eles questionaram a Jesus. Agora Pedro não questionou. Quando Jesus disse para ele largar as redes e segui-lo, ele não questionou. O nosso problema mora aí. É como diz o narrador, aí é onde mora o perigo. Na questão de questionar, surge o grande mal da murmuração, da interrogação. É constatado que o homem não passa de sua interrogação. Então, a mente humana é questionável e gosta de questionar, tem que ser convencida pela razão, pela lógica e por aquilo que pode apalpar. Quantas vezes você tem que mostrar depois para o companheiro, para a companheira. Aí, é por isso que eu disse, você tinha que ficar quieto, ficar quieta e crer somente, mais nada. Mas tem que questionar. Isso é uma identificação muito má. Não é boa. Então você entende que quando as pessoas começam a questionar a Deus, elas estão questionando o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Quando as pessoas questionam ao profeta de Deus, elas estão fazendo a mesma coisa. Tudo que é normal, tudo que é natural e que não desperta, às vezes, questionamento, porque apraza os olhos, satisfaz a razão, não aperfeiçoa a fé. Tudo que é de Deus tem que ser questionado pelo homem natural. Por que que esse profeta que nós pregamos é tão questionado? É porque ele é de Deus. Aleluia.
Por que que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é questionado? É porque ele é verdade. É Bíblia pura. Por que que a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é tão questionado? Essa unidade é questionada não pelos incrédulos, não pelos pagãos, mas pelos evangélicos, pelos cristãos. Agora, quando a pessoa questiona a Deus e a seus enviados, aos apóstolos e aos profetas, elas estão questionando o seu lugar de habitação. E os céus, o milênio, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, não tem habitante que tenha questionado a veracidade deste lar, desse futuro lar. Você não pode estar na futura terra depois dela passar pelo batismo das águas. Você vai notar uma coisa, que ela sofreu o dilúvio, mas a sua estrutura ficou aí. Os habitantes dela pereceram, com exceção de Noé e sua família. E aquela bicharada que entrou na arca. Com exceção disto, todos pereceram. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma coisa. Quando Jesus Cristo expirou no Calvário, tudo que podia mover, moveu. Tudo. Clamou, gemeu, chorou. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma. Quando o fogo queimar essa terra, esse velho mundo, então queimará exclusivamente todo instrumento do pecado. A terra, porém, permanecerá com a sua mesma estrutura. E nós já vimos isto aqui, que o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é neste planeta chamado Terra. Bom, os astronautas olham de lá da Lua, lá de fora, eles veem essa bola maravilhosa, Mercúrio. Como você olha daqui a Lua, você olha para cima. Estando lá na Lua, ele tem que olhar para cima para ver a Terra. Naturalmente, se habitasse lá, ia ter terra nova, terra crescente, terra cheia, terra minguante. Nesse sentido de rotação e translação, então haveria esse mesmo fenômeno que existe em relação à Lua. Quando o Sol está entre a Terra e a Lua, ela está numa fase. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, a Lua está em outra fase. Tudo bem
Mas aí nós chegamos ao ponto em que, se houvesse habitantes, vida em outro planeta, cada um deles estaria lutando para vir para a Terra. Por que que o terrestre aqui está lutando para ir para lá, onde não há vida? E se houvesse lá, ele estaria lutando para vir para a Terra. Porque instintivamente ele saberia que é na Terra, é no planeta Terra, é nessa estrutura que Deus estabelecerá todo o seu reino. Ah, quando se fala desse reino de Deus, toda injustiça fica para trás. Tudo que é questionável desaparece. Tudo que é perene desaparece, porque não é eterno. Tudo que é efêmero, que é passageiro, passa. Tem que passar para ficar exclusivamente a palavra, para ficar exclusivamente corpos celestiais glorificados, habitantes do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Este mundo não é digno desta gente. Hebreus capítulo 11. Nunca você vai ver uma barraquinha de sem terra por ali, de sem teto, de invasores, clamando por um pedacinho de terra. Ah, vocês que são sem terra, deveriam todos aceitar esta mensagem, porque vocês estão clamando por um pedaço de terra, quando podem herdar a terra. Você é habitante do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Você já está com um protocolo. Você está com um protocolo. O seu processo já foi aprovado. Você está com a garantia do rei, do futuro lar do noivo celestial. Não há por que temer. Olhe para cima, porque a nossa redenção está próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.